Uh. Yeah. Uh. Yeah. Paulo Vieira, 12 milhões de livros vendidos. Imaginar que eu seria o maior escritor do Brasil 6 anos seguidos. 12 milhões de livros É vendidos. possível ficar milionário vendendo apenas e-books? Sim, com certeza. Principalmente porque o e-book, ele é muito simples de você fazer. Então, cara, você pode lançar 100. Quando você tiver no seu quinto, você delega a operação e começa a fazer mais. Vai ter uma empresa inteirinha trabalhando. Por exemplo, você entra numa livraria, tem quantos livros lá, né? Então, assim, dá pra fazer muitos, dá pra escalar muitos. E aí vem uns milhões. Você vende PDF hoje. Eu vendo PDF Você tá vendendo quanto por dia hoje, Gi? por dia, Por dia. uns 8, 9 mil. Você imaginou R$9.000 por dia? Alguém botou 8 a 9 por mês. Não é por mês não, gente. É por dia. Se você botar isso por dia, vai dar por mês 300. Excelente, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa aula secreta sobre como escrever um livro físico e gerar autoridade, sem depender de editoras. E se eu te dissesse que você tem tudo aquilo que você precisa para começar a escrever seu livro hoje, você acredita nisso? Em relação a esses depoimentos que você acabou de ver aqui agora, o depoimento do Paulo Vieira, que foi por 6 anos o escritor mais lido do Brasil, já vendeu mais de 12 milhões de livros. E você viu também o caso da Gisele, aluna do Leandro Ladeira, que fatura 8, 9 mil em média por dia vendendo PDF na internet. E ainda você viu também o caso do Marcos Ramos, um empreendedor que já faturou mais de 5 milhões de reais vendendo e-books na internet. Sem falar ainda em outros casos, como o do Pablo Marçal, que agora, no início de 2025, declarou que já escreveu 67 livros e que fatura uma loteria por mês vendendo seus livros. Olha que fantástico isso. E existem inúmeros outros casos que a gente poderia citar aqui, mas a gente fez uma pesquisa, reuniu todas essas informações, e eu vou passar aqui alguns detalhes para você. Qual que é o objetivo de mostrar esses casos de pessoas que já faturaram e faturam milhões com a venda de livros, e-books e PDFs para a internet? A nossa intenção aqui é te mostrar que é possível. Quando a gente mostra esses exemplos, são provas sociais de que se algumas pessoas conseguiram, você também pode. E a partir de agora eu vou te mostrar um caminho, uma metodologia, um passo a passo que você pode seguir para você escrever o seu livro e com isso gerar mais autoridade para o teu negócio, melhorar o seu posicionamento de mercado, porque o livro ele traz o seu posicionamento, ele define o seu valor te posicionando no mercado e ele também gera reconhecimento. A sua família, seus amigos, seus clientes, o mercado vai te reconhecer porque você é o autor ou autora daquele livro ali que você escreveu. Então, de forma resumida, são esses 3 grandes benefícios que o livro vai te trazer: autoridade, reconhecimento e posicionamento de mercado. Bom, e para quem é essa aula aqui? Para quem que é essa metodologia que a gente desenvolveu aqui? Pessoas que têm o sonho de escrever um livro. Então, se, assim como eu, você é uma pessoa que tem o sonho de escrever um livro, você sempre quis escrever um livro, mas não sabia por onde começar, fica comigo até essa aula, que até o final que eu vou te mostrar o passo a passo, o que você tem que fazer para escrever o seu livro. O segundo tipo de pessoa, para quem é essa aula? Pessoas que querem deixar um legado, que querem eternizar uma mensagem, deixar uma mensagem, compartilhar algo de valor para o mundo. Eu lembro que quando eu escrevi meu livro, e quando eu vou ouvir meu audiolivro, ou mesmo quando eu começo a ler meu livro, quando eu vejo a dedicatória, que eu dediquei meu livro para os meus filhos, eu me emociono porque vem do coração, é algo lindo, é uma mensagem que vai ficar eterna ali. Sempre que os meus filhos futuramente quiserem se lembrar de mim e pegarem meu livro, vai estar lá uma dedicatória para eles, e isso é lindo. Você pode fazer o mesmo, dedicar o seu livro para as pessoas que você ama. Pense nisso. E um terceiro grande motivo assim, para quem é essa aula aqui, essa metodologia, para aquela pessoa que já publicou um livro por editora e viu que as editoras pagam uma mixaria, uma miséria de comissão
para os autores. Em média, se você não sabe, as editoras pagam para os autores cerca de 10%. Se você for um autor muito bom, você vai conseguir ali um contrato que te paga 20%, 30% de comissão. Só que ainda assim, daqui a pouco eu vou te mostrar que não vale a pena, tá? Fica comigo que eu vou te mostrar um jeito bem mais inteligente, bem mais interessante, muito mais lucrativo para você escrever, publicar e lançar o seu livro, tá? Então, basicamente é isso. Pessoas que têm um sonho de escrever um livro, pessoas que querem deixar um legado e pessoas que querem aumentar a lucratividade. E para quem não é essa aula secreta aqui, para aquelas pessoas que só querem escrever um livro para poder ganhar dinheiro sem nenhum propósito, só está pensando no lado financeiro, eu acredito que não é para você. Daqui a pouquinho eu vou mostrar o meu currículo para vocês. Hoje eu trabalho como terapeuta, então eu me dedico a ensinar a pessoas que têm um propósito, principalmente terapeutas, cuidadores, médicos, profissionais da saúde, que têm um conteúdo de valor, que querem agregar valor à vida de seus clientes e pacientes. Eu me identifico mais com esse estilo de escrita. Escrever algo que realmente vai gerar valor, algo realmente escrito ali por propósito para ajudar as pessoas. Então, se esse é o seu caso, fica comigo. Mas se você só está pensando ali no financeiro, hoje em dia tem inteligência artificial aí que escreve o livro para você em 1 hora. Você vai lá, escreve o seu livro, vai ganhar dinheiro. Mas se você é uma pessoa que pensa mais no propósito, é claro, a gente merece também trabalhar pelo propósito e ainda assim ser bem remunerado. Mas se você é uma pessoa que pensa unicamente em ganhar dinheiro e fazer um livro só para ganhar dinheiro, acredito que é melhor você buscar outro caminho, tá? Um outro tipo de pessoa que não é adequada a essa aula aqui é aquela pessoa que não quer ter trabalho. Gente, escrever um livro dá trabalho, requer dedicação, requer você sentar a bunda na cadeira para estudar. Então, isso dá trabalho, não tem como eu te enganar aqui. Agora, se você é uma pessoa que você não quer arregaçar as mangas, você não quer ter o trabalho de escrever um livro, acredito também que não é para você. Deixa eu falar agora um pouquinho sobre quem sou eu. Meu nome é Ednardo, eu falo de Belo Horizonte. Eu sou autor do livro Como Superar o Luto com Hipnose. Está disponível na Amazon, esse aqui é o meu livro. Além de estar disponível na Amazon, o meu livro está disponível também através de um site próprio. Então você entra lá, ednardopassos.com/superando o luto. Você vai ter acesso a uma página de vendas na qual eu vendo o meu livro e entrego em qualquer lugar do Brasil. Eu vou deixar aqui um print na tela com um pouquinho do meu currículo. Aqui vocês estão vendo do lado de baixo, são todos os concursos que eu já passei e fui nomeado, tomei posse. Então eu já trabalhei na Prefeitura de Contagem, já trabalhei nos Correios, já trabalhei no IBGE, já passei em 3 agências reguladoras, em 3 cargos de agências reguladoras, sendo 2 cargos numa única agência reguladora, que foi a NTT. No último cargo eu trabalhei lá por 18 anos e em maio de 2023 eu decidi pedir exoneração para empreender. Depois que eu saí do serviço público, eu trabalhei 2 anos como motorista de aplicativo e hoje aqui estou eu escrevendo os meus livros, fazendo as minhas terapias e empreendendo aqui no marketing digital, tá bom? Nessa parte aqui acima, à direita, estão os concursos que eu já fui aprovado, fui nomeado, mas não tomei posse. Por que eu não tomei posse? Porque eu já estava exercendo as minhas atividades profissionais em outro concurso, tá bom? Eu não vou aprofundar aqui na minha história de concurso, porque não é o objetivo aqui, isso aqui é só para você me conhecer. E agora eu vou te mostrar uma outra formação que eu tenho, na verdade as minhas formações terapêuticas. Então nessa tela aqui você está vendo todas as minhas formações terapêuticas. Desde 2010 comecei fazendo curso de massoterapia, depois fiz vários cursos de imersões, de desenvolvimento pessoal, desenvolvimento humano, formações terapêuticas para eu me tornar terapeuta, fiz vários cursos de hipnose clínica em vários institutos diferentes, fiz uma formação em terapia de renascimento lá no IBRARE, Instituto Brasileiro de Renascimento, lá em São Paulo. Enfim, aqui na tela estão várias das minhas formações. E a formação em renascimento é uma que eu tenho muito carinho, porque foi uma terapia que me ajudou no momento que eu estava passando uma angústia profunda. Mas aqui é só um resumo que eu queria para você saber quem é o Ednardo. E por fim, essa outra formação aqui, meu bacharelado em gestão de serviços de saúde pela UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais. E eu comecei em 2018, terminei em 2024, fiz minha colação de grau agora em 2025, então
eu sou bacharel em gestão de serviços de saúde pela UFMG. Uma curiosidade sobre quando eu estava fazendo a minha graduação lá na UFMG é que, devido à minha habilidade com escrita, eu já cobrava dinheiro, eu recebia das pessoas para fazer TCC. Eu já fiz trabalho de TCC sendo remunerado, isso é uma realidade, muitas pessoas trabalham no mercado formal, não tem tempo de sentar e escrever o seu TCC, então essas pessoas acabam contratando alguém ali, um colega de classe ou alguém especializado para escrever o TCC, e eu já fiz esse trabalho, então aproveitando essa minha habilidade aí de escrever, tá bom? Agora presta atenção numa coisa que eu vou te falar aqui. Você, por exemplo, que já publicou um livro por uma editora, vamos fazer uma conta aqui rapidinho. Vamos supor que você publicou um livro e esse livro custou R$50 para o consumidor final. Tá certo? Então imagina um livro de R$50 e você imprimiu ali uma tiragem, você fez um contrato com a editora e foi publicada ali uma tiragem de 1.000 unidades. Agora faz uma conta aqui comigo. 1.000 unidades vezes R$50 dá um faturamento de 50 mil. Se você tem um contrato ali com a editora onde você ganha, por exemplo, 10% de comissão, a cada 50 mil reais, a cada 1.000 livros, vocês conseguem faturar 50 mil reais e você, como autor, vai ganhar somente 5 mil reais. E a editora vai ficar ali com 45 mil reais. Então, a pergunta que eu te faço é, você acha que seria possível ficar rico dessa forma? Deixando tanto dinheiro assim na mesa? Você acha que seria mais inteligente buscar uma forma em que você pudesse aumentar essa lucratividade? Agora preste atenção no segundo exemplo que eu vou te dar. Imagina que você fez um livro por autopublicação. O que é uma autopublicação? É uma publicação independente, onde você assume todas as etapas de publicação do livro, de produção, escrita, publicação e vendas do livro, mas você fica com 100% do lucro, que é o que a gente vai ver daqui a pouquinho na segunda parte dessa aula. Então, você vendeu ali 1.000 livros a R$50, então faturou os mesmos 50 mil. Vamos imaginar que você utilizou a plataforma da Hotmart, que é uma das mais famosas do mercado, ou a QIFI, por exemplo, que também está crescendo muito. E essas plataformas, elas cobram em média 10%. Então, a cada 50 mil reais, você vai deixar 5 mil reais na mão da plataforma. Vamos supor que o seu custo médio para enviar o livro pelos correios ficou em torno de R$10. Isso varia, tá, gente? Tem casos que vai ficar 8, 9, 11, 12, 14. Mas, em geral, existe uma forma de você enviar o livro para a pessoa que você paga aí até R$14,90. Existe um envio específico dos correios, ele é específico para livros, e que você consegue economizar. Mas vamos supor que foi R$10. Então, a cada 1.000 livros, R$10 mil. Então, além da plataforma da Hotmart e além dos correios, teve também a impressão do livro na gráfica. Gente, em geral, nos trabalhos que a gente tem feito aqui, deixa eu mostrar para vocês, por exemplo, esse livro aqui de um colega nosso, que também foi um livro de autopublicação, tá? O Pense, Viva e Prospere, do Flávio Cavalcante, que é lá de Maceió, Alagoas. Esse livro do Flávio ficou em torno de R$12. Esse outro livro aqui, ele custou R$8 para imprimir na gráfica. Então, você imprimindo 1.000 unidades desse livro aqui na gráfica, você vai pagar ali R$8 mil. Detalhe, tem gráfica que você consegue parcelar no cartão de crédito. Olha aqui, isso é muito interessante. Pois bem, supondo que você pagou ali R$10 por livro na impressão. Então, 1.000 livros a R$10, R$10 mil. Vamos somar aqui, então, todos os custos que você teve com a plataforma da Hotmart, com os correios, com a impressão do livro na gráfica. O seu custo total nessa operação foi de R$25 mil. Você faturou 50, você embolsou R$25 mil. Então, perceba que, comparando com aquilo que você efetivamente lucrou com a editora, ao fazer uma autopublicação, você está lucrando 5 vezes mais. E outra, preste atenção no que eu vou te mostrar agora na próxima tela. Imagina que quando você publica um livro através de uma editora, você basicamente vai só vender o livro, você não tem controle sobre o processo. Você não consegue, por exemplo, oferecer um combo de produtos onde você oferece, por exemplo, um treinamento, um livro em PDF junto.
Em geral, você não pode fazer isso. Mas numa autopublicação, onde você mesmo cadastrou lá o livro na plataforma, você pode oferecer um combo para a pessoa. Então imagine que no momento que você faz ali uma oferta, você está oferecendo para a pessoa o livro digital, o livro físico que vai ser entregue na casa da pessoa, você pode gravar o audiolivro do seu livro, a gente utiliza isso como estratégia. Essa é uma modalidade que está crescendo muito, pessoal. As pessoas cada vez mais estão indo para a academia ouvindo audiolivro, aquela pessoa que vai para o trabalho dirigindo, ela está ouvindo audiolivro, aquela dona de casa que está ali arrumando a casa, ela está ouvindo audiolivro. Existem plataformas especializadas em audiolivro. Então nós usamos isso como estratégia. E o que é importante você frisar aqui? É que você pode oferecer coisas alternativas junto com o seu livro físico. Então nesse exemplo que eu estou dando, você vai oferecer o seu livro físico, entregue na casa da pessoa, o livro digital, o audiolivro do livro. Você pode oferecer, por exemplo, uma masterclass gravada, ensinando alguma coisa. Você pode oferecer um treinamento, um curso junto com o livro. E aí, o que acontece na prática? Em vez de vender o seu livro por R$50, você pode vender ele, você pode fazer uma oferta entre R$47 e R$97. Isso é o que a gente vê que mais funciona na prática, tá bom? Dependendo do seu nicho, dependendo da sua estratégia, se você já tem um produto aí, por exemplo, high ticket, e entende que pode cobrar mais do que isso, eu já vi gente cobrando R$147 por determinados e-books, então isso também é possível, mas a gente está colocando aqui uma faixa de preço onde você tem uma lucratividade muito alta e você consegue aumentar muito o seu faturamento, aumentar muito a sua margem de lucro, tá bom? Então imagina que desses 1.000 livros que você vendeu ali a R$50, você pudesse aumentar, por exemplo, a sua oferta para R$97. Então se você vender 1.000 livros a R$97, você vai fazer um faturamento ali de 97 mil. Então olha o quanto da sua margem de lucro você conseguiu aumentar só porque você fez a autopublicação. E junto com a autopublicação você pode incrementar outras coisas ali na sua oferta e aumentar a sua lucratividade. Olha que fantástico isso. E, gente, não para por aí. Presta atenção, o meu livro, deixa eu contar uma história para vocês. O meu livro, Como Superar o Luto com Hipnose, ele é um livro que, quando eu escrevi ele, eu estava fazendo faculdade na UFMG e trabalhando de motorista de aplicativo. Eu chegava em casa extremamente cansado. E ainda assim, eu chegava todos os dias, ou quase todos os dias, eu tirava um tempinho para escrever. Então, fui escrevendo ele aos pouquinhos e finalmente realizei meu sonho de escrever um livro, tá? Então, você não precisa ter muito tempo disponível para escrever, tá? Mas você tem que ter disciplina e força de vontade, tomar uma decisão, tá bom? E o que acontece? Eu estava lá então trabalhando como motorista de aplicativo, escrevi meu livro, publiquei, chegou o livro impresso aqui na minha casa. E aí eu andava sempre com o livro dentro do carro, né? Cada corrida de aplicativo que eu fazia, eu andava com o livro. E aí, gente, eu vendi meu primeiro livro para uma pessoa, era dia de aniversário dela. Uma moça comprou o livro. Ela tinha perdido o esposo em janeiro de 2024. A gente estava mais ou menos ali em outubro, novembro, talvez. E essa pessoa, ela comprou o livro. E depois que ela comprou o livro, gente, adivinha, ela comprou a minha sessão de superação de luto com hipnose, que é uma sessão que eu estava fazendo uma promoção na época. A minha sessão ela custa R$397. Para quem comprasse o livro, eu dava um desconto de R$200, então a pessoa ia pagar R$200 na minha sessão. Gente, olha que incrível isso. Então, além de eu vender o livro para ela por R$50, eu consegui agregar valor ali na minha oferta, vendendo a minha sessão de terapia. É claro que nem todos os livros vão me gerar essa venda, mas percebe que se eu tivesse fazendo isso pela editora, eu não teria essa possibilidade. Então, eu vou te mostrar aqui hoje um jeito, uma fórmula que é muito mais lucrativa e muito mais interessante para o teu negócio, para te posicionar, para te gerar autoridade e reconhecimento e ainda ganhar mais dinheiro. Bom, vamos lá. Você não precisa ser um expert e não precisa ter experiência em escrever livros para você começar a escrever. Você só precisa ter responsabilidade para não sair falando besteira no livro, pesquisar ali de forma mais aprofundada quando necessário, e a inteligência artificial também ajuda muito nesse processo. Graças a Deus por isso, a gente ganha produtividade com a inteligência artificial. Mas eu defendo aqui uma linha em que a gente não usa a inteligência artificial para escrever todo o livro. Ela vai ajudar ali na estrutura, mas na escrita a gente tem uma técnica, um jeito muito mais interessante
mais persuasivo, que daqui a pouquinho eu vou te ensinar qual que é. Aguenta aí. E o outro ponto também, além de você não precisar ter experiência nem ser um expert na sua área, você não precisa ter muito tempo. Então, dedicando aí 2 horas por dia, é possível escrever o seu livro aí num período de 7 a 20 ou 30 dias. Vamos colocar aí de 7 a 90 dias, vai? Tem gente que às vezes acontece um imprevisto, acaba demandando um pouquinho mais de tempo, então pode necessário um pouquinho mais de tempo. Mas, em geral, o pessoal tem escrito aí um livro, gente, em 20, 30, 45 dias nessa faixa. Vai depender de você. Essa é a única parte que eu não consigo fazer por você, que é exatamente a sua parte, tá bom? Basicamente, o que você vai precisar para escrever o seu livro? 3 coisas. Primeira delas, tomar uma decisão. Uma decisão muda tudo. Muitas vezes, a pessoa ela quer escrever um livro, só que ela não sabe por onde começar. Ou seja, ela tem o conhecimento da área dela, mas não tem o conhecimento sobre como escrever um livro. Isso já impede a pessoa de prosseguir. Então ela fica indecisa. Ela, eu não sei fazer a capa, não sei fazer diagramação, eu não sei isso, não sei aquilo. E aí, gente, o que eu falo? Técnica SBC. Conhece essa técnica? Senta a bunda na cadeira e vai fazer. É só isso que precisa. Segunda coisa que você precisa, além de tomar uma decisão, você precisa de um método, que é o que eu vou te apresentar daqui a pouquinho. Eu vou te dar um caminho para você seguir. Existem inúmeras outras metodologias, outros métodos, mas eu vou te mostrar aquele que eu acredito ser o mais lucrativo e de uma forma que você vai fazer rápido o seu livro, não vai demorar muito para escrever. Então, é rápido, é eficaz e é lucrativo, tá? Então, você precisa de um método, seguir um método, acreditar nele e fazer até o final. Em terceiro lugar, você precisa de ter disciplina. Gente, se você não tiver disciplina, não tiver uma agenda aí, e nessa agenda não tiver reservado ali o horário para escrever o seu livro, provavelmente vai se perder no meio do caminho, vão surgir outras prioridades que vão te atrapalhar nesse processo. Então, guarde essas 3 coisas. Você precisa tomar uma decisão, seguir um método e ter disciplina, tá bom? Com o passo a passo que eu vou te mostrar agora, é bem provável que você consiga fazer sozinho, que você consiga fazer sozinha, se você for seguindo essas etapas. Porém, quando eu fui escrever o meu livro, eu comprei mentoria, eu li livro sobre como escrever um livro, eu comprei curso, eu fiquei horas e horas no YouTube, eu busquei muito conhecimento e cheguei à conclusão que depois que eu publiquei meu livro, claro, né, o livro ele é um resultado aqui que você pode, é tangível, você pode pegar, ele é palpável, isso é muito legal também no processo de escrever um livro. Aqui também está o ISBN, não sei se vocês conseguem ver aqui o ISBN do meu livro, está aqui embaixo, eu vou ensinar também como fazer. Mas o fato é que o livro, você pode ver o resultado ali na sua mão, então é uma forma muito interessante, né, muito sólida de você ver o resultado ali na sua mão. Então, com esse passo a passo que eu vou te ensinar aqui, você pode fazer sozinho, fazer sozinha, ou você pode contar com a ajuda de alguém. Então, o que mais me ajudou no meu processo foi eu ter feito uma mentoria. E na mentoria eu fiz colegas que também tinham o mesmo sonho que eu de escrever um livro, eu fiz network, a gente trocava ideias ali, cara, como é que você fez essa capa aqui e tal. Então, esse contato com outras pessoas que têm o mesmo objetivo que você também é importante. Hoje eu tenho a minha própria mentoria, que é a mentoria MPLF, meu primeiro livro físico, mas no final aqui eu vou falar um pouquinho dela para você, tá bom? Mas vamos lá. Qual que é então o passo a passo? A primeira coisa que você precisa para você escrever o livro. Primeiro passo de tudo, você vai entrar no Word ou no Google Docs ou no editor de texto qualquer e abrir o arquivo e salvar o arquivo com o nome do seu livro. Ed, mas eu ainda não tenho o nome do meu livro. Então, salva ele assim, meu livro. Simples assim. Este é o meu livro. Salva o arquivo. Se você já tiver o título e subtítulo, já coloca título e subtítulo. Se você não tiver, você coloca meu livro, embaixo você coloca subtítulo e mais abaixo o seu nome, tá bom? Beleza. Abriu esse arquivo, criou aí essa estrutura, você passa para a folha seguinte, onde você vai colocar o agradecimento, a dedicatória e depois você já vai começar a introdução. Só que antes de escrever a introdução, aí entra agora uma ajudinha da Interficial. Presta atenção nesse prompt aqui que você pode utilizar, que é extremamente simples e ele já vai montar a estrutura do seu livro.
Vamos supor que você quer escrever um livro sobre ansiedade, tá certo? Vamos supor que é sobre ansiedade o livro. Você vai digitar o seguinte comando: ChatGPT, me ajude a escrever um livro sobre ansiedade. Eu desejo que esse livro contenha 10 capítulos, ou 8 capítulos, ou quantos capítulos você quiser. Ok? Me ajude escrevendo a introdução, a sinopse, a apresentação e me dê a estrutura de capítulos que eu posso utilizar no meu livro. Gente, o ChatGPT já vai te dar tudo prontinho. E na hora que ele gerar ali aquela estrutura de capítulos, o que você pode fazer? Você pode utilizar aquela estrutura que ele gerou para você, você pode modificar, acrescentar outras, mas por que é importante você ter essa estrutura já montada? Para daqui a pouquinho a gente colocar ela no mapa mental, que é uma das próximas etapas. E além do mapa mental, quando você está fazendo a escrita, é interessante quando você vai terminar cada capítulo, você já fazer um gancho para o capítulo seguinte. Então, o último parágrafo de cada capítulo, você já antecipa o próximo, porque você já gera uma expectativa, uma curiosidade na pessoa e já mantém ela conectada no livro. Ela gerando aquele desejo, aquele interesse pelo capítulo seguinte, ela tende a ficar mais conectada no seu livro, então ela vai ficar envolvida com a leitura, ela vai ter a sensação de que a leitura ela flui mais, que ela prende a atenção. Isso é muito bom, você consegue reter a atenção do seu leitor durante a leitura, tá bom? Então, beleza, criou essa estrutura, o que você vai fazer, gente? Vai copiar e colar lá no seu arquivo, vai copiando do ChatGPT. É claro que se tem alguma coisa ali que você não concorda, que você queira acrescentar, e aí entra a questão do seu conhecimento como expert na área, na sua área de conhecimento, você vai incluindo ali ou contando as suas histórias, tá? Então, você pode ir utilizando isso para poder escrever seu livro. Ainda, se você quiser utilizar o ChatGPT também para escrever os capítulos, você pode fazer, só que aqui tem um detalhe, tá? O ChatGPT na versão gratuita, geralmente ele vai gerar blocos de texto de até 300 palavras. Se você está no ChatGPT pago, ele já aceita estruturas de 1.000 a 1.500 palavras, então é bem mais robusto, bem mais aprofundado. Então, se você quer escrever um livro assim com mais profundidade, tal, usando o ChatGPT gratuito, talvez você tenha que tomar um pouco de cuidado com isso, tá bom? Maravilha, esse foi o primeiro passo que eu chamo de planejamento. Esse é o planejamento do seu livro. Mas você vê que já no planejamento a gente está botando a mão na massa, tá? Eu vou abrir um parênteses aqui agora de algo que geralmente a gente faz no final do livro, mas na minha metodologia eu já dou a sugestão para a pessoa fazer isso no início. E qual que é essa sugestão? Além do arquivo que você usou para escrever o livro, você pode criar um outro arquivo com ideias de títulos. Qual que é a minha sugestão? Escreva de 30 a 100 ideias. O que é isso? É um brainstorming, é uma chuva de ideias. Tudo que é ideia você vai colocar lá. Título, subtítulo, título, subtítulo. Você pode também usar o ChatGPT para isso. Você fala com o ChatGPT assim, ó, me dê 50 ideias de títulos e subtítulos para o meu livro sobre ansiedade. E ele já vai gerar para você. Você joga tudo nesse arquivo, essas 50 ideias, e você pode ir combinando outras ideias. E você vai refinando, e você pode trazer algumas que são de sua autoria também. E o que vai acontecer nesse processo? Quando você for montando os títulos e subtítulos dos capítulos, você vai perceber que alguns fazem mais sentido para você do que outros. Então você vai selecionando, colocando em negrito, em destaque, aqueles que você acredita que podem ser o título do seu livro. Bom, eu estou sugerindo começar essa etapa agora, mas é algo que você vai fazer no final. O título e o subtítulo é a última coisa do livro, tá bom? Então não tenha pressa, não se afobe por causa disso. Então, um outro detalhe é que na medida que você vai escrevendo o livro, vão surgindo ideias de títulos e subtítulos. Ou você lê um livro, ou vê alguém falando alguma coisa numa palestra, numa live, você vai pegando ideias e vai alimentando este arquivo com ideias de títulos e subtítulos, tá bom? Gente, até aqui tá tudo bem? Tá fazendo sentido para você? Se você tiver algum comentário, quiser deixar aqui nos comentários aqui desse vídeo no YouTube, pode deixar seu comentário com críticas, sugestões. Coloca aqui a cidade de onde você está falando. Se quiser me achar lá também no Instagram, gente, o meu Instagram é @terapia de renascimento, ou então o meu Instagram pessoal é o @ednardopassos.
Me manda uma mensagem lá que eu vou adorar te conhecer, te auxiliar, te ajudar aí nessa sua jornada para você escrever o seu livro, tá bom? Então, beleza, gente. Basicamente, essa é a fase do planejamento. Qual que é a segunda parte da metodologia que eu utilizo para uma pessoa escrever um livro? Fazer um mapa mental. Gente, mesmo que o seu livro seja um livro simples, faça o mapa mental. Fazer o mapa mental, mesmo num livro que tem uma estrutura simples, é super importante para você aprender a mexer na ferramenta. Porque lá na frente, se você precisar fazer um projeto mais complexo, um projeto mais avançado, e precisar necessariamente do mapa mental, devido à complexidade, você não vai saber mexer na ferramenta, porque quando o projeto era simples, você não se dispôs a aprender. Então, o que eu sugiro? Faça o mapa mental. E outra, quando você faz o mapa mental, e hoje eu tinha dificuldade, gente, para fazer mapa mental. Se você tiver dificuldade, você me chama que eu te ajudo. Eu tinha dificuldade para fazer o mapa mental, mas quando eu comecei a praticar, o que eu percebi? Que eu poderia aumentar o nível de qualidade dos meus produtos, serviços e de livros ou de e-books que você vai escrever só pelo fato de você fazer o mapa mental. Por quê? Porque você já vai visualizar toda a estrutura, vai ter tantos capítulos. Então, quando eu terminei de escrever o capítulo 1, e já sei do que se trata o capítulo 2, eu já faço o gancho e anuncio o capítulo seguinte. Então, o mapa mental é que vai te dar essa possibilidade de ter uma visão geral, um overview do seu projeto. E isso é muito bom, ok? Então, faça o mapa mental. Qual ferramenta que eu utilizo para fazer o meu mapa mental? Eu gosto muito e utilizo a Minder. Ela é gratuita, até 3 mapas mentais. Você querendo mais que isso, tem que pagar a ferramenta. Como alternativa também tem um site, uma ferramenta chamada Lucid Chart e o próprio Canva. No próprio Canva também você pode fazer o mapa mental, tem vários modelos lá. Beleza, uma vez que você construiu o mapa mental do seu livro, lá com os capítulos, que você já pegou a estrutura no ChatGPT ou trouxe algumas ideias suas também, você vai agora partir para a escrita, é escrever. Gente, o que fica muito legal de escrever nos livros? Primeira pessoa. Faça um estilo de conversa com parágrafos curtos. Quanto mais curtos parágrafos, melhor. Parágrafo curto, você mostra para o seu leitor que ele vai ter ali micro resultados no decorrer da leitura. Imagina quando você pega aqueles livros longos, grandes, com parágrafos enormes e densos, você custa ler um parágrafo, custa entender a ideia. Então, quando você pega um parágrafo grande e divide ele em parágrafos menores, você está dando ao seu leitor a oportunidade de obter micro resultados. Nossa, já li esse parágrafo e como foi rápido, e aí você já quer ler o outro, e o outro, e o outro. Então, fica essa dica. Na escrita, procure fazer parágrafos curtos para que você dê uma dose de dopamina ali para o cérebro do seu leitor, da sua leitora. Então, ele vai ter aqueles micro resultados, isso tende a fazer com que ele fique mais tempo ali na leitura. Tá bom? Então, e por que escrever em primeira pessoa, Ed? Porque escrever em primeira pessoa, você cria uma conexão, é como se você estivesse contando a sua história, tá? E toma cuidado também para você não escrever um livro onde você vai vomitar a sua história ali em cima da pessoa. Gente, você que é terapeuta, profissional liberal, médico, profissional da saúde, cuidador, advogado, talvez, está aqui, as pessoas elas não estão nem aí para a sua história, a grande verdade é essa. O que faz uma pessoa despertar o interesse para ler um livro? Resolver um problema que ela quer resolver na vida dela. Então, no seu livro, procure ensinar para a pessoa como resolver tal problema e no meio dessa explicação, você coloca a sua história. E se você tem uma história com vários casos, vai diluindo essas histórias ao longo dos capítulos. Não conta a sua história toda de uma vez. Tá bom? Vai pegando como se fosse ilustrações da sua vida para exemplificar aquilo que você ensina ali na história, no livro. Tá bom? Fez sentido? Bom, gente, fez essa parte da escrita, a próxima etapa seria a revisão. Hoje em dia, com a inteligência artificial, você pode simplesmente copiar seu texto, colar no ChatGPT e pedir para que ele faça uma correção gramatical e ortográfica ali no seu texto e vai sair um texto praticamente perfeito, tá bom? Agora, existem também profissionais que fazem a revisão
E ainda você pode pedir um amigo ou uma amiga ali para fazer uma revisão do seu livro. Recentemente, eu acabei fazendo aqui uma revisão de um livro. A pessoa me contratou para fazer a revisão e ficou um trabalho bem interessante, tá? Mas um outro ponto que eu quero ressaltar aqui, que é muito importante, é que você, enquanto escritor, enquanto escritora, você vai ter que ler o seu livro várias e várias vezes no decorrer desse processo aí de escrita, tá? Então, você vai ler, vai ler muito. Mesmo depois que estiver pronto, espere 1 ou 2 dias e leia seu livro novamente para você mesmo fazer uma revisão ali do seu livro, tá bom? Mas basicamente vocês têm esses caminhos aí, você mesmo pode fazer, você pode usar uma inteligência artificial para fazer correção gramatical e ortográfica, ou você pode contratar alguém ou pedir um amigo ou uma amiga para fazer isso por você, beleza? Bom, depois que você fez a revisão do seu livro, vem uma etapa muito importante, que é a diagramação. E aí eu quero revelar um segredo aqui para vocês. O meu livro, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. Ele foi feito, gente, sem diagramação. A diagramação dele foi eu mesmo que fiz. Olha que os capítulos, extremamente simples. E o que eu quero mostrar com isso? Eu quero te mostrar, através do meu exemplo, que eu não fiquei esperando o livro perfeito para publicar o meu livro. Sabe? Começa fazendo mais ou menos, depois você vai melhorando. Eu posso fazer uma diagramação mais bacana no meu livro numa segunda edição. Eu não precisava ser perfeito na primeira. Na segunda edição, possivelmente eu vou fazer uma diagramação e deixar o livro bem mais bonito. Mas não agora. Agora eu só queria publicar, queria ter meu livro aqui, com ISBN, com ficha catalográfica, vendendo na Amazon, vendendo no site próprio, podendo ali nas minhas corridas de aplicativo, vender o livro para alguém. Se bem que agora eu não estou mais na Uber, né? Eu saí, agora eu estou aqui só trabalhando aqui com mentorias e com as terapias também. Mas é isso, percebe? O feito é melhor que o perfeito. Guarde essa frase. O feito é melhor que o perfeito. Faça, dê o primeiro passo, comece fazendo, depois melhora, tá? Então, você não precisa saber fazer diagramação para você publicar um livro. E outra, você quer mesmo fazer a diagramação desde o primeiro livro? Aqui eu vou dar um spoiler. Não é agora que a gente falaria de impressão, mas lá na gráfica onde a gente manda imprimir, uma delas, ou a maioria das gráficas, tem um serviço de diagramação. Quando você contrata o serviço ali para aquela gráfica imprimir o livro, ela já faz a diagramação. Muitas delas já fazem, algumas vão te dar até de brinde, ou te cobrar um valor ali para fazer a diagramação do seu livro. Então olha que interessante. Mas o fato é que você não precisa saber fazer, tá bom? Essa é uma etapa que a gente terceiriza. Ou você contrata alguém, ou você faz na gráfica mesmo, ou você mesmo faz. Aprende a mexer no programa que faz. Se eu não me engano, a própria Amazon, lá no Amazon KDP, ela tem um programa que serve para você fazer diagramação no caso de livros que você vai colocar dentro da Amazon, tá bom? Vamos lá, gente. Próxima etapa, sexta etapa. São 9, tá? A sexta etapa é fazer o registro do ISBN e a ficha catalográfica. De acordo com essa lei federal na tela, todo livro que é publicado no Brasil com o objetivo de ser comercializado, isso vale para também, a lei não diferencia o que é um e-book de um livro, até porque o e-book, se você pegar a tradução literal do e-book, significa Electronic Book, que é o livro eletrônico, é só uma versão digital de um livro e requer ISBN do mesmo jeito. Inclusive, gente, se você for publicar um livro, na versão digital e na versão física são ISBNs diferentes, tá? Você precisa obter os dois ISBN lá no site da CBL, que é a Câmara Brasileira do Livro, tá bom? Já aproveitando aqui e adiantando esse tópico, a CBL é a instituição do Brasil que cuida do ISBN. Ed, o que significa ISBN? International Standard Book Number. É uma padronização internacional para a numeração de livros. Então, assim como um veículo precisa de uma placa para rodar nas ruas de uma cidade, um livro, para ser comercializado, para ser aceito formalmente no mercado, ele precisa deste número de identificação, que é o ISBN. Esse número também ele tem uma utilidade nas grandes livrarias, os grandes hipermercados e qualquer lugar grande que venda o livro. Esse código de barras do livro serve para identificar aquele livro ali como produto ali no sistema daquela empresa que está fazendo a venda, tá? Então,
é uma identificação obrigatória de acordo com essa lei federal que vocês estão vendo aqui na tela. Não só o ISBN, mas também a ficha catalográfica é essencial. E mais, a ficha catalográfica não pode ser feita por qualquer pessoa. Ela tem que ser feita por um profissional formado em biblioteconomia que tem um registro profissional próprio para atuar fazendo a ficha catalográfica, tá bom? Mas, na hora de obter o ISBN, é um serviço que você mesmo pode fazer, dura menos de 5 minutos. Então, se você, inclusive, quiser de bônus aqui uma aula gratuita de como obter o ISBN em 5 minutos, me manda um direct lá no Instagram, @terapia de renascimento ou @ednardo passo, eu vou te mandar uma aula onde eu fiz o passo a passo mostrando como eu fiz para obter o ISBN em exatamente 5 minutos. Então, é possível, tá bom? Beleza, você fez lá seu ISBN, você fez a ficha catalográfica. ISBN, gente, quanto tempo demora? 24 horas. Ficha catalográfica, geralmente 1 semana, tá? Depois que você fez isso, você vai mandar o seu livro para a impressão na gráfica. E aqui que está um grande diferencial. Geralmente, quando você faz um livro e publica por uma editora, ela vai assumir esse processo. Mas como a gente está falando aqui de uma autopublicação onde você vai assumir todo o processo, é você que vai ter que correr atrás de gráficas, fazer orçamentos. E você pode fazer orçamento em 2, 3 gráficas para você comparar os preços. Só que, para quem entra na mentoria, por exemplo, a gente já tem uma lista de contatos de gráficas confiáveis em que você pode mandar o seu livro e vai ter um excelente custo-benefício, tá? Detalhe aqui, gente, vou abrir um outro parênteses aqui para falar de golpes. Nos grupos que a gente tem aqui, infelizmente, já tem cidadãs ou empresas falsas, pseudo-empresas, dando golpe com esse negócio de impressão de livro. Acho que no Brasil isso não é novidade para ninguém, infelizmente. Então tomem cuidado, tá bom? Precisando aí de gráfica, melhor fazer numa gráfica já conhecida aí por alguém que já imprimiu lá e sabe que é confiável, tá bom? Maravilha! Depois que você imprimiu o seu livro, perceba que no momento que o seu livro for para impressão, ele já tem que estar com o ISBN e com a ficha catalográfica. Então, nesse momento, enquanto o seu livro está em fase de impressão na gráfica, você já pode pegar o PDF do seu livro e já começar as vendas na internet, já pode colocar na plataforma, numa Hotmart, na Quickfire, na Green, na Eduz, por exemplo, e aí já iniciar as vendas. Então, você já pode desenvolver no site do seu livro. A gente também tem uma técnica que a gente ensina a fazer um site lá na mentoria, ok? E aí, depois que você obteve lá o seu livro, você pode fazer a publicação desse livro. Você pode colocar na Amazon, pode colocar em outras plataformas de venda de livros. Você pode fazer um site para vender o seu livro online. Você pode fazer eventos presenciais para divulgação ali do seu livro físico. E por fim, a 9ª etapa é justamente a parte de vendas, tá? Gente, por que eu coloco a parte de publicação diferente da parte de vendas? Imagina o seguinte, você publicou o seu livro lá na Amazon, colocou lá, subiu o PDF ou arquivo EPUB, que é um outro formato, colocou na Amazon. O fato de você ter colocado o livro na Amazon significa que você vai vender? Não. É preciso fazer um trabalho de marketing, de divulgação, de realmente vender, talvez criar estratégias, fazer lives, fazer parcerias, fazer tráfego pago, divulgando o site do seu livro. O livro ele não vai se vender sozinho, tem que ter trabalho nessa parte também. Então, por isso que eu coloco ali essa parte. Então, com isso, nós fechamos aqui 9 passos, os 9 passos necessários aí para você escrever o seu livro. E eu diria ainda que tem um 10º passo, que é o mais importante de todos, que é você. Depois de obter todo esse conhecimento, eu te pergunto, você acredita que você é capaz de escrever um livro? A grande questão é essa, aqueles depoimentos que eu trouxe lá no início, imagina aquelas pessoas que já faturaram milhões com livros. Tem um outro caso também, por exemplo, da Elaine Ourives, que ela é autora best-seller em diversos livros que ela já publicou. Ela já publicou mais de 10 livros físicos e mais de 200 livros digitais. Então ela vende muito livro. E só nos livros físicos, ela já vendeu mais de 20 milhões de livros.
A Elaine Ourives, ela foi reconhecida no evento da Eduz por ter faturado mais de 100 milhões de reais. Então olha que fantástico isso. Agora a reflexão que eu quero trazer para você é, lá no início, ela não sabia que ela ia atingir esse faturamento, ela podia até acreditar, mas ela teve que começar com o primeiro livro. Você concorda comigo? Assim como você, se você quiser alcançar um dia um patamar expressivo como esse, de faturar milhões com livros, você tem que escrever o seu primeiro livro. Ou talvez o seu objetivo não seja faturar milhões com livro, talvez o seu objetivo seja se posicionar no mercado, seja gerar autoridade. Para que alguém quer gerar autoridade? Para fazer mais vendas. Talvez o seu objetivo seja ser reconhecido, reconhecida, mas é possível você obter tudo isso, autoridade, posicionamento de mercado e reconhecimento, e ganhando dinheiro. Só que você tem que dar o primeiro passo, você tem que estar disposto ou disposta a escrever o seu primeiro livro. Faz sentido para você? Então é isso que eu tinha para passar para vocês. Eu espero que você tenha aprendido aí pelo menos um pouquinho desse processo. A gente tem também um workshop chamado Legado em Páginas, onde eu aprofundo ainda mais nessas etapas aqui do livro, dou mais dicas, aprofundo em mais detalhes. Mas o fato é que com esse passo a passo, tendo essas etapas aqui, você consegue, pelo menos, iniciar o seu processo de produção do livro. Mas, você começou esse processo e sentiu que você precisa de ajuda, você é uma pessoa humilde, você é uma pessoa que tem um coração ensinável e sente que você precisa de ajuda, eu estou aqui à disposição com a mentoria Meu Primeiro Livro Físico, onde eu vou te ajudar, pegar na sua mão e te ajudar a escrever o seu livro. E o que a gente vai ter nessa mentoria, gente? Primeiro, eu vou te ensinar a fazer uma capa matadora, uma capa que vende, que conecta com o seu público. Não só a capa. Existe uma estrutura que a gente ensina na nossa metodologia para você escrever um título e um subtítulo que vende e que conecta com as pessoas. Não só isso. Os títulos e subtítulos que você utilizar nos capítulos, além do título e subtítulo do livro, os títulos dos capítulos são títulos que conectam com a sua página de vendas, só que gerando curiosidade. Então, vou te dar um exemplo, deixa eu pegar um aqui só para você entender o que eu estou falando. Esse aqui é um livro também de um colega que chama-se Manual da Autoridade Médica no Digital. Esse livro aqui é um livro escrito pelo Kim Kopecky, que ele é um jornalista casado com uma médica e ele se especializou em marketing para médicos, provavelmente para ajudar a esposa dele. Mas olha que interessante, olha que interessante como ele trabalhou os nomes dos capítulos aqui. Quer autoridade médica no digital? Comece isso o quanto antes. Olha só, ele falou que existe um jeito de gerar autoridade, falou que você tem que começar a fazer isso, mas não falou o que é. Então isso gera curiosidade, isso é um gatilho mental da curiosidade. Olha esse outro gatilho que ele usa aqui, ó. O fator número 1 que os médicos concorrentes nunca poderão copiar e que te posiciona realmente como único. Olha que bacana. Olha esse outro aqui, ó. Quem age desta forma sempre alcança, e alcança milhares de pessoas todos os dias. A sua autoridade pode ir às alturas rapidamente com essa estratégia antiga. Gente, olha, que estratégia antiga é essa? A pessoa lê esse tópico aqui, ela quer saber, ela quer comprar o livro, ela quer ler o livro. Então são técnicas assim que a gente vai aprofundando lá na mentoria. Então eu vou te ensinar a fazer uma capa, escolher o título, o subtítulo, pensar no seu livro como um produto, talvez combinando aí com vários outros cursos, treinamentos, mentorias que você já tem aí, queira combinar. A gente vai fazer o planejamento do seu livro, mapa mental, se tiver dificuldade a gente vai fazer junto. A escrita persuasiva, eu vou pegar na sua mão e te ensinar a fazer uma escrita de forma que ela envolva e convença o seu leitor ali de acordo com o objetivo do seu livro. Vou te ensinar também a fazer a revisão do seu livro. Quem sabe eu até posso fazer a revisão para você. A diagramação do seu livro, o ISBN e a ficha catalográfica, lista de gráficas onde você pode fazer a impressão do seu livro de forma segura, de forma confiável, sem passar aperto e sem ter dor de cabeça com possíveis golpes aí na praça. Como fazer a publicação do seu livro, como é que você vai publicar na Amazon? Na Amazon tem duas maneiras de você publicar um livro, uma que você publica de forma exclusiva e uma de forma não exclusiva, ou seja, você pode publicar lá e vender por fora. Então existem diferenças, existem várias formas de fazer a publicação. E por fim, estratégias de vendas.
inclusive com uma página de vendas para você já começar a vender o seu livro, tá bom? Então, é isso que a gente vai ver na mentoria, meu primeiro livro físico. E aqui eu quero deixar para você uma oferta de lançamento, que ela não vai ficar disponível por muito tempo. Provavelmente até 1º de junho de 2025 ou até completar 10 pessoas, o que acontecer primeiro, tá bom? Então essa é uma promoção de lançamento, isso é uma promoção que não vai ficar por muito tempo. E foi assim também quando eu comprei a minha mentoria, quando eu fiz a mentoria para escrever meu livro. Era uma mentoria que era anunciada por R$5.000 e a pessoa que estava oferecendo a mentoria dava um desconto e eu paguei R$2.000. Então eu participei de uma aula como essa daqui, que você está vendo agora, e em vez de R$5.000 eu paguei R$2.000 e consegui escrever meu livro. E qual que é a oferta que eu tenho para te fazer aqui, para você fechar comigo agora, as 10 primeiras pessoas, ou até o dia 1º de junho de 2025. Se você fechar comigo aqui agora, a sua mentoria é uma mentoria que eu estou lançando pelo valor de R$4.000. Gente, e vale, porque quando você vê o seu livro na mão, é algo que você fala assim, poxa, essa mentoria valeu a pena. Porque você vê o resultado, assim, sabe? Palpável na sua mão. Isso é muito bacana. Não é aquela mentoria que você compra e você não sabe se vai dar resultado. Só que a boa notícia é que você não vai pagar os R$4.000. Nessa promoção de lançamento que eu estou fazendo aqui, eu vou oferecer para as 10 primeiras pessoas que fecharem comigo um desconto de 80% sobre esse valor. Então, em vez de pagar R$4.000, eu vou oferecer tudo isso que eu já te falei aqui por apenas R$800. Gente, tá de graça, sinceramente. Estou trabalhando de graça e a dica que eu te dou é aproveite essa oportunidade, porque depois não vai ter outra, tá bom? A gente está colocando aqui tráfego pago, então provavelmente, se você está vendo esse vídeo aqui no ano de 2025, antes de junho de 2025, você tem a possibilidade de pegar essa mentoria a preço de banana por apenas R$800, tá bom? Você pode dividir no cartão, lá na plataforma, do jeito que você quiser. Se eu não me engano, a Hotmart divide até 12 vezes, tá tudo certo. Então, aproveite a oportunidade, estou aqui para servir, para te ajudar. E é isso, é na hora da decisão que nós traçamos o nosso destino. Aproveite essa oportunidade de você escrever o seu livro, melhorar a sua autoridade, gerar autoridade, melhorar seu posicionamento de mercado, gerar reconhecimento por parte de seus colegas, familiares e clientes, e ainda de um jeito muito mais lucrativo que através de uma autopublicação. Então, se você entendeu a grandeza desse projeto, se você realmente visualizou essa oportunidade, e aqui entra uma questão também de visão empreendedora, o grande empreendedor, o visionário, é aquele que é capaz de enxergar além da realidade atual. É aquela pessoa capaz de ver valor naquilo que ainda não tem valor, que é o que a gente chama de equity, né? O equity, que é você ver o valor de futuro de uma coisa. Então você está diante de uma oportunidade real de realmente agregar valor na vida das pessoas e ser muito bem remunerado, ser muito bem remunerada através de um livro que pode transformar não só a sua vida financeira, te trazendo liberdade financeira, como também impactar vidas de milhares de pessoas. E aí, com uma estratégia que eu vou te ensinar também na mentoria, onde você pode criar uma estratégia para entregar o seu livro em qualquer lugar do Brasil. Olha que interessante isso, gente. Fantástico, né? Pois é, então, cai para dentro. Eu vou estar aqui para te servir, para te ajudar, para te acolher e caminhar com você até escrever o seu livro. Tá bom? Esse produto, gente, ele tem uma garantia aqui de 7 dias. De repente comprar, fez ali as primeiras aulas da mentoria e não gostou, você pode pedir seu dinheiro de volta, tá bom? Então você tem 7 dias ali para assistir as primeiras aulas. Você vai ter também encontros presenciais comigo ao vivo para tirar dúvidas, tá? Então, nesse primeiro momento, eu não vou limitar a quantidade de encontros, eu vou deixar livre ali para que você, dentro de um período de 90 dias, você tire quantas dúvidas forem necessárias ali para a gente escrever, publicar e vender o seu livro, tá bom? Um grande abraço, que você tome a melhor decisão para a sua vida e lembre-se, é na hora da decisão
que traçamos o nosso destino. Uma decisão muda tudo e só depende de você. Lembra, uma decisão, um método e disciplina. Se você tiver essas 3 coisas, você vai escrever o seu livro, a gente vai crescer junto aí, impactando milhares de vidas.